Seja bem-vindo ao Papo de Maria, né, Pai Paulo? Certeza, E hoje bem-vindo mais uma vez, hoje com um assunto. Trazendo aqui de novo a intolerância religiosa, mais uma vez, que sim vai fazer parte dessa mesa, né? Não só a intolerância religiosa, mas a importância da política dentro do axé, né? Que a gente tem batido tanto falando tudo nisso. E hoje será um dia para a gente discutir um pouco sobre política dentro do axé. E hoje nossos convidados é o Paulo César, né? Ele é sociólogo especializado em gestão pública. E a Roberta Rosa, seja bem-vinda, bacharel em Direito, né? Especialista em Ciência Política. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso estúdio Papo de Maria, né, pai? Que legal. Espaço aberto para nossa conversa, para o nosso bate-papo aqui que vocês tanto gostam. Eu, com permissão da Aline, vou começar aqui. Manda bala. Falar com os nossos entrevistados, nossos amigos de hoje. Paulo, você como sociólogo, né? E toda a sua carreira, toda a sua trajetória. Primeiro eu queria saber, qual é a sua relação com o axé? Você é iniciado, não é iniciado? Como é que é essa sua relação com o axé? Não sou iniciado. Eu tenho uma relação... Eu venho de uma família evangélica, né? Mas na sociologia, eu tive uma matéria que eu me aproximei muito, que foi a antropologia. Uhum. E na ocasião da antropologia, eu acabei assim, tendo contato com pais de santo, mães de santo e mestre de capoeira. E foi uma coisa muito bonita que me aproximou muito mais da cultura, né? E nos últimos anos eu passei também a prestar mais atenção em quem eram meus melhores amigos. E fui vendo que meus melhores amigos eram do axé. Que legal. Meus melhores amigos tinham uma relação religiosa, em termos, eram muito... Assim, eu, pelo menos em relação comigo, percebia a sinceridade, percebia mais tranquilidade, percebia mais harmonização nas relações e tal. E aí fui pensando, né? Puxa, preciso conhecer melhor. E na política, atuando na política, a gente conhece pessoas. Eu conheci o Ogan José Luiz, né? Ogan José Luiz de Campos, que é a pessoa que praticamente me trouxe assim, mais para dentro do axé. Eu frequento algumas casas, eu vou nas festas, enfim, jogo, enfim, né? Um simpatizante. Mas não sou iniciado. É uma coisa difícil de dizer, né? Porque, talvez pela minha formação, eu me considero ainda bastante racionalista. E quando entra para a metafísica, assim, tem ainda um pezinho para trás, né? Eu entendo. Não sei o que é, assim. O racionalismo, a gente fica muitos anos, né, na questão do método, do processo científico, do procedimento científico, né? Então, para a gente transitar para a metafísica... É complicado. Tem um pouco mais de dificuldade, eu tenho. Eu sei como é. Mas nas casas de axé me sinto em casa, assim, me sinto... Acolhido. Muito acolhido, muito acolhido. Isso, que bom. Roberta, atualmente, você que luta, né, aí contra a intolerância, qual a sua história com a intolerância religiosa e o que te fez dar o primeiro passo? Então, eu também não sou iniciada, mas eu sou de uma família ecumênica, eu diria, né? Na minha família tem de tudo, assim, mas nasci numa casa de macumbeiros. Eu falo esse termo, eu uso com muito respeito, e eu acho que a gente tem que tomar posse desses termos que é nosso, que quem usa o termo macumbeiro de forma pejorativa são os outros, então eu falo macumbeiro com respeito e com tranquilidade. Então, assim, tem vários macumbeiros na minha família, mas também tenho evangélicos. Já estive durante 10 anos na igreja evangélica e durante a pandemia, eu acho que foi aonde eu me despertei, assim, porque eu fui ali no auge da pandemia, com tudo que estava acontecendo, eu resolvi estudar. E eu fui estudar tudo, inclusive a cultura africana, né? E eu fiz um curso que me abriu muito a mente sobre a leitura afrocentrada da Bíblia, que era para a gente entender a Bíblia sob um outro olhar, e comecei a fazer curso de cultura africana, e aí eu fui entendendo que alguma coisa estava errada, né? Assim, que eu estava dentro de uma religião que estava querendo que a minha existência não existisse. Né? Então, isso ficou me deixando muito incomodada. Então, eu comecei a me afastar
não somente pela liturgia, mas muito mais pela história, assim, né? Porque a gente estava lidando, né, diretamente com uma religião que, por muitos anos, não quis que o meu povo existisse. E eu não estou uma pessoa preta, eu sou, né? Então, não dá para mudar isso. Então, eu fui entendendo que não era meu lugar, eu fui estudar filosofia africana e fui entendendo a beleza da cultura, da religião, e não consegui mais ficar no lugar que as pessoas desrespeitem isso, independentemente de você ser da religião ou não. Então, foi uma indignação muito pessoal que me trouxe a discutir a intolerância, a estudar sobre a intolerância, e hoje eu sou uma militante ferrenha contra a intolerância religiosa. Axé. A Bíblia, né? Muitas pessoas têm dificuldade de ler o livro, né? Inteiro, a Bíblia. E a minha maior dificuldade com a Bíblia é justamente essa: um Deus que castiga, né? E eu acho que foi o ponto que pegou você. Exato. O que um Deus castiga? E, obviamente, que ali também existe a mão, né, dos homens. Sim. Que trocaram muitas falas ali da Bíblia, né? Você, quando teve essa transição, se viu... Como você se vê hoje? E como foi essa transição com esse olhar? Eu sempre, na igreja que eu frequentei, assim, eu sempre fui a subversiva, né? Então, eu não participava dos grupos, eu era meio excluída, porque eu era meio bocadura, eu respondia, assim, né, as coisas que eu discordava pro pastor. Então, nossa, lá vem essa menina que arranja confusão. Eu sempre fui taxada com a pessoa que arranjava confusão, mas tudo bem. Quando eu comecei a estudar, e muita coisa na igreja me indignava, né? Nossa, eu não conseguia acreditar. Porque eu vim, assim, além dos macumbeiros, eu fui muito tempo kardecista. Frequentei muito tempo, né, o kardecismo, me identifico muito com o kardecismo, gosto muito. Só que eu preciso... a cada momento eu quero uma coisa diferente, né? E eu não tenho problema nenhum com isso. Só que você traz umas coisas que você não consegue... Eu não consigo desacreditar do que eu acreditava. O que fazia sentido para mim, continua fazendo sentido para mim, mesmo estando dentro da igreja. E aí, eu comecei a me conflitar com esse Deus punitivo, com esse Deus injusto, né, na minha visão. Porque um Deus que coloca uma população, que no caso é o povo preto, para ser obrigado a ser salvo pelo povo branco, para poder ir para o céu, não. Para mim não faz sentido, porque Deus para mim é outra coisa. É outra coisa. E quando eu comecei a entender isso e entender os vários deuses, né, de outras culturas e outras religiões, eu falei assim, é aqui que eu quero estar. Um lugar que eu possa encontrar Deus de várias formas, em vários lugares, sem essa pressão, porque Deus não pune, né? E aí essa coisa também das várias interpretações da Bíblia, né? Cada um interpreta do jeito que lhe cabe, né? E sempre contra nós. É sempre contra a mulher, é sempre contra o preto. Eu falei, mano, tem alguma coisa errada nessa interpretação dessa Bíblia que se apresenta aí, né? E eu estava conversando com a minha irmã um dia desses que o Trump fez uma Bíblia, né? Ele vai lançar uma Bíblia lá nos Estados Unidos com a foto dele. Eu fiquei pensando, imagina daqui a 50 anos as pessoas com a Bíblia do Trump tendo aquilo como uma verdade absoluta. É mais ou menos o que a gente vive hoje. Alguém escreveu aquilo lá atrás, um doido, né? Do jeito que ela está posta, e a gente leva isso como verdade absoluta, daqui a 50 anos vai ser o Trump, né? Então, assim, para a gente ter uma ideia de como a Bíblia realmente ela tem várias interpretações e quem escreveu tinha uma intenção. E não era privilegiar o meu povo. Então, com isso, para mim já foi, assim, a questão decisiva para eu não fazer mais parte disso e lutar para defender as pessoas da nossa religião. Paulo, tá uma coisa que eu sempre falei, que nosso povo vem passando por uma perseguição muito grande há anos, né? Hoje as pessoas falam, melhorou muito pouco, né? Eu que sou sacerdote há 40 anos, sei que melhorou muito pouco. E sempre falei dessa questão de que nós precisávamos estar dentro da política, discutir política dentro dos terreiros, porque acho que é a única ferramenta que vai nos fazer combater essa perseguição toda. Como é que você entende isso e como é que você abraçou essa causa da política dentro da religiosidade africana? Tem uma coisa que queria até estar aqui dando sequência aqui na sua fala e também pegando um gancho da fala da Roberta, que foi muito legal. Eu estou lendo um livro do Frei Beto, Jesus Rebelde,
né? Que legal. Que a gente lê de tudo, né? Para Claro. poder atuar e ter propriedade para falar. E em uma das notas de rodapé, o Frei Beto menciona uma coisa fantástica. Atualmente, segundo uma fonte que ele apresenta lá, que eu não me lembro agora, nós temos no mundo 4.200 religiões. As religiões, todas elas no seu processo histórico, e muitas que já existiram e não existem mais, e daqui a algumas centenas e milhares de anos pode ser que existam outras, né? As religiões vão surgindo, são demandas também humanas, né? Todas elas têm um aspecto que é da política. E o fato do nosso povo de axé, no caso do Brasil, não estar na política é uma questão política. É alguém que politicamente incutiu que politicamente não devíamos participar da política. Sim. Né? Mas, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, este ano de 2024, é uma cidade que está custando aproximadamente 110 bilhões de reais para existir. Todo o nosso povo, junto com todas as demais pessoas, né, de todas as religiões, pagam para essa cidade existir. Agora, as outras religiões, especialmente os católicos, o evangélico, as religiões cristãs, são chamadas a atuar na política, a participar da política. Ao nosso povo é desestimulado essa participação da política. Nós precisamos, então, temos um grande desafio, que é sensibilizar o nosso povo, que sem a nossa participação na política, nós seremos mandados mais do que somos hoje, seremos dominados mais do que somos hoje e seremos esquecidos e apagados, porque tem uma grande questão que é apagar a nossa cultura, né? Então, nós estamos num grande desafio. A nossa luta é luta e é resistência. O povo de axé tem que vir para a política, tem que discutir a política. A política se materializa na vida das pessoas através das políticas públicas. Educação é política, saúde é política, mobilidade é política, assistência social é política, né? As pessoas devem receber a previdência política, né? Mas o que nós temos? Nós temos o nosso povo de axé, muitos do nosso povo, votando em pessoas que vão defender pautas que são contra nós. Votando, por exemplo, em gente que... Votando em evangélico. Em evangélico, por exemplo, né? Que vai para o parlamento para tentar nos apagar, para nos negar, para nos impedir o acesso à política pública. Nós, do Cidadania Axé, temos levantado aqui uma grande denúncia. São Paulo não tem uma política pública de fortalecimento, de reconhecimento e fortalecimento do povo de matriz africana, na religiosidade e na cultura. Não é nem só na religiosidade, mas falta política pública para todo o povo que está inserido dentro da nossa religiosidade, que é o povo preto, que é o povo LGBTQIA+, né? Que é o povo indígena, que é todo esse povo que é meio que expulso da sociedade. Política pública é para branco do zóio azul e classe média. Europeu. E nós temos que reivindicar isso, né? O nosso lugar na cidade, o nosso lugar nas políticas públicas, o nosso lugar no plano de metas da cidade, né? Por exemplo, no acesso ao amparo espiritual evangélico e o católico, tem esse acesso ao amparo espiritual na saúde, por exemplo, facilitado. Ao sacerdote, à sacerdotisa de matriz africana, esse acesso quase sempre é negado ou impedido ou dificultado, né? Então, nós temos uma questão clara de que não tem equidade, não se trata, né, que deveria se tratar pela impessoalidade, né, deveria se tratar como um direito. Isso é a política, nós temos que discutir com o nosso povo. Então, a sua demanda é uma demanda política, e só tem um jeito de atuar na demanda política, é atuando politicamente, é participando politicamente, é discutindo politicamente. Pergunta para quem você vai votar, você tem compromisso com a nossa pauta? E a nossa pauta não está distante da pauta das demais pessoas. É a mesma pauta, a política pública é a mesma. É a saúde, a educação, é a assistência, a previdência, a mobilidade. Nós temos hoje muito forte em São Paulo essa questão dos aplicativos, que é um transporte privado, mas de concessão pública. Portanto, ele tem uma extensão com a lógica e o debate de um transporte público. E você vê muitas pessoas que, por estar vestido com roupas da religião, você tem a viagem cancelada pelos motoristas que alegam, né, que não vão transportar pessoas que... não vai transportar macumbeiro. Já tivemos uma história dessa aqui. A gente recebe muitas denúncias no Cidadania Axé nesse sentido. Muitas denúncias.
como deixar a política um pouco mais atrativa? Né? Como trazer essa política com mais leveza? Não sei se é atrativo, né, a palavra. Assim. Eu sou suspeita de falar, né? Eu atuo na política há 20 anos e foi o caminho que eu escolhi para viver. Então, assim, para mim é fácil, eu gosto. Né? Agora, eu sei que é muito difícil. Eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que a gente faz política todo dia. Né? Da hora que você acorda... Dentro de casa, com seus filhos. A hora que você é em casa. Então, assim, a gente tem que deixar a política leve no sentido... Porque as pessoas só pensam na política partidária. Quando fala em política, automaticamente a gente está falando em votar em A ou B, em esquerda, direita, nessa polarização agora que está muito fortemente aqui no Brasil. Mas a gente tem que tentar mostrar que política é para além disso. Né? Porque político vai, os políticos passam, a política não. Né? Então, a gente tem que tentar incutir na vida da pessoa que política é todo dia. E eu sempre costumo dizer que a gente se preocupa muito também em fazer novas leis, mas a gente impedir que uma lei ruim entre no ordenamento também é fazer política. E a gente não vai impedir de leis ruins entrar no ordenamento se a gente não estiver lá para combater. Hoje, a gente tem uma maioria na Câmara Municipal, uma maioria conservadora, que atropela qualquer discussão um pouco mais progressista, que fale um pouco mais com o nosso povo. Então, a gente tem que estar lá. As pessoas precisam olhar para a política enquanto modelo de vida, não somente na questão de eleição e político partidária. Não é uma tarefa fácil, né? A Cidadania Axé está aí para isso. E a gente percebe que é muito difícil, assim, as pessoas têm muita resistência. Mas eu acho que é muito por conta do que, isso não é para mim. Alguém lá, né, tem uma crença limitante aí que foi incutida na cultura. Isso daí não é para eles. Quem são eles? São os que nos querem longe da política, na verdade, né? Eu poderia dar uma completa. Claro, tudo. Nessa fala que, assim, né, muito também se difundiu uma ideia de que a política é suja, né? Como se fosse possível viver sem a política, né? A cidade tem toda a sua administração a partir da política. A cidade é mantida, o Estado ele tem dois monopólios, basicamente. O monopólio do uso da força e da violência, isso é conceito weberiano, né? O uso da força, a polícia, o aparato, né? E o poder de criar impostos e de cobrar e exigir os impostos. E os impostos são para quê? Para garantir a vida na cidade. E toda pessoa de qualquer religião, inclusive nós, os macumbeiros, pagamos impostos diretos e indiretos. Sim. Pagamos imposto de renda, quando não imposto de renda, pagamos imposto no consumo de serviços e de compras de produtos. Nós temos que fazer com que todo esse dinheiro que cada um de nós aporta para a cidade existir, para o Estado, para a União, né, que isso seja voltado para nós na forma de políticas públicas. Mas só vamos conseguir se a gente nos reconhecer como seres políticos dentro de uma gente, como cidadão. Como cidadão. Por isso que a nossa tríade, a tríade do Cidadania Axé, é cultura, cidade e cidadania. Né? A cultura, com a sua subjetividade, com todas as suas questões que compõem esse arcabouço, né? A cidade, o lugar de existir, a cidadania, os direitos e garantias, que não basta ter direito, é preciso ter direito e que os direitos sejam garantidos. Né? Vocês viram que eles estão falando no Cidadania Axé, né? O que é o Cidadania Axé? Esse povo nosso precisa saber, né? Quer explicar, Roberto? Quero. O Cidadania Axé é um movimento político partidário que surgiu, eu acho que da indignação, né? Do Zé, né? Que provocou o Paulo, que me provocou, da indignação diante a inércia do que acontece na cidade de São Paulo, sobretudo com a questão do racismo religioso, com a inércia do Estado enquanto Brasil e da cidade de São Paulo, e com a vontade de fazer alguma coisa para que isso mude, né? Então, a gente é um movimento que a gente quer falar com todo mundo, não é um movimento de macumbeiro, é um movimento para as pessoas que entendem que a intolerância religiosa é crime e que a gente defende o Estado laico. Então, independentemente da sua religião, se você entende que cada um tem o direito de ter a religião que tem, venha para o Cidadania Axé. A gente está aqui para discutir a cidade, para discutir o acesso à cidade de todas as pessoas, inclusive dos macumbeiros. E nesse nosso ano de atividade, a gente vai identificando alguns fenômenos, né? E um dos que a gente identificou é que a gente não precisa de legislação. Lei a gente tem, a lei está aí.
O que a gente precisa, na verdade, de uma sociedade comprometida. Porque quando a gente tem essa dificuldade no conforto religioso, é o operador ali que decide quem vai entrar ou não, decide que o pastor entra e o macumbeiro não. Mas tem uma lei que fala para ele, olha, não, você não pode fazer isso, mas ele se sente à vontade na cidade e não deixar. Então, assim, a gente precisa, na verdade, conscientizar essa sociedade e também punir quem não cumpre, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem falta de lei. Inclusive São Paulo, né? São Paulo tem bastante legislação que fala sobre isso. A gente só precisa de pessoas da sociedade um pouco mais tolerante. Acho que nem gosto dessa palavra tolerante, acho que respeitosa, né? Porque Sim. quando você tolera, se engole, né? Eu tô tolerando aqui. Não quero ser engolida. Eu quero ser respeitada. Simples assim, né? Então, eu acho que a gente precisa conscientizar nossa sociedade que somos diversos e todas as religiões precisam ser respeitadas. A cidadania Axé surge dessa indignação, assim. Todo mundo se olhou, a gente precisa falar sobre isso. A cidade de São Paulo precisa falar sobre isso. E é por isso que uma das nossas metodologias é procurar os órgãos municipais e conversar sobre isso. Falamos com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Direitos Humanos, levamos as demandas, as pautas, e assim, cidade, você está vendo o que está acontecendo nos hospitais, né? Na cidade de São Paulo? Então, a gente tem essa preocupação de levar para o órgão assim, as nossas demandas no sentido, olha, está acontecendo, vocês precisam fazer alguma coisa. E até hoje, assim, pelo menos a gente tem sido bem recebido nos órgãos. Acho que é importante também mencionar aqui, com a exposição que a Roberta fez, né, que no Cidadania a gente tem ocupado esse papel. Primeiro que o Cidadania Axé, e esse nome foi provisório, e provisório ficou, né? Uhum. A gente não tinha nome, falava para o José Luiz, né, o nosso grande mestre, nosso Ogan, ele falava assim, Zé, e qual é o nome? Vamos botar um nome. Aí eu sugeri, né? Vamos botar, já que a gente está falando de política, de cidade, de cidadania, vamos falar Cidadania Axé, depois a gente ajeita esse nome. E aí ficou o nome, né? Ficou esse nome. Então, primeiro que é assim, né? O Cidadania Axé também é um lugar que recebe informações, denúncias, e nós vamos até os órgãos públicos. Nós vamos até os gabinetes dos secretários, nós vamos até o judiciário, nós já entramos no Ministério Público sugerindo algum inquérito, né, abertura de inquérito. A gente quer ser esse lugar, de ser essa voz de apoio, de acolhida da população de Axé, né? Essa população, como toda outra população, quando a gente vai falar de intolerância religiosa, o pai Paulo bem lembrou aqui, intolerância religiosa perpassa por intolerância racial. Por que é intolerância? Intolerância é um termo do século XVII, XVIII, que Locke, no século XVII, John Locke e Voltaire, no século XVIII, na Europa, estavam enfrentando a força da Igreja Católica. Os protestantes eram minorias, digamos assim, do ponto de vista da política, e eles iniciaram então toda uma luta pela tolerância. Aliás, a luta pela tolerância é a luta que passa por esse contexto histórico da reforma e da contra-reforma, né? E uma vez ultrapassado esse tempo histórico, aqui no Brasil a gente está vendo os evangélicos oriundos desse movimento, né, que tem a sua origem no protestantismo, praticando os mesmos absurdos, ou absurdos até maiores, né, que historicamente eles já vivenciaram nessa travessia, né? E o Cidadania, então, só para dizer assim, é um lugar de denúncia. É um lugar que a gente vai denunciar tudo que estiver fora do ordenamento jurídico. Mas só que a lei não bate na porta de ninguém. A lei não vira política pública por si só. É preciso ter agentes políticos. E agente político é a população das comunidades de Axé, né? Essa população é que tem que se incorporar desse papel político. O seu voto tem muito peso, né? Você tem que votar. No Brasil, ir à urna é um ato obrigatório. Escolher em quem votar, você pode votar até nulo, mas ir até a urna, a urna de votação, né, ainda é um ato obrigatório no Brasil. O que a gente está chamando, então, muito a atenção é isso. Por exemplo, agora a gente tem uma carta do Movimento Cidadania Axé, uma carta de compromisso com todos os candidatos, né? De prefeitos. Na cidade de São Paulo, a gente não tem perna para correr outras cidades. Estamos sugerindo para outras cidades, onde tivesse um movimento que faça essa ação, porque ela extrapola, não precisa do nosso nome. Não estamos aqui discutindo essa vaidade, né? Que ela
ela pede algumas coisas, são 6 pontos, né? Um dos pontos que ela pede é justamente que seja previsto no plano de metas do próximo executivo, né? Para que entre na lei de diretriz, né, no PPA, o plano plurianual, e a LDO, a lei de diretriz orçamentária, e na futura lei, na lei orçamentária anual, previsão orçamentária para fortalecer políticas públicas de direitos humanos, de enfrentamento à intolerância, de fortalecimento da cultura de paz, de defesa da justiça social, de reconhecimento de que é direito de qualquer pessoa professar a fé que ela quiser ou a não fé se ela não quiser, mas ela tem que ter esse direito garantido. Não pode ser uma coisa meia boca, feita de qualquer jeito, né? Então, Cidadania Xé é isso. O Cidadania Xé está junto com a Abratur, Cidadania Xé está junto com todas as federações de candomblé, de umbanda, enfim, nós nem sabemos, nós estamos com todo mundo e todo mundo está com a gente, porque o Cidadania Xé não somos nós que estamos na comissão executiva. O Cidadania Xé tem uma energia que a gente não sabe dizer de onde vem, né? Dizendo que tem uma tarefa aí para a gente cumprir. E nesse momento somos nós. Nós esperamos que a ideia do Cidadania Xé ultrapasse os anos, que essa luta por direitos humanos é uma luta permanente. Norberto Bobbio tem um livro dele que chama A Era dos Direitos, e ele diz assim, né, mais ou menos, né, que é muito duro a gente conseguir direitos, né, mas depois que você conseguiu o direito, você tem uma segunda luta, que é para não perder o direito. E você tem uma terceira luta, que é para garantir o direito. Então a gente tem que luta pelo direito, luta para não perder o direito, que esse movimento que vem vindo, o movimento evangélico, do ponto de vista do dominismo, do ponto de vista daquilo que eles estão se propondo a fazer, eles, assim, para eles é exclusividade, apenas o modelo de sociedade, de moral que eles têm. Eles não aceitam nenhum outro tipo, né? A Igreja Católica, mais recente, alguns movimentos da Igreja Católica, eu não conheço todos, mas um que eu tenho acompanhado a partir da leitura do Frei Beto, por exemplo, vem trazendo também um movimento para chamar a atenção para essa projeção de intolerância desse campo mais evangélico, né? As publicações que a editora Vozes tem feito, eu não estou fazendo propaganda não, é porque a gente nessa luta tem que olhar para tudo que está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente pode também buscar outras parcerias nessa luta social, de pessoas que têm consciência de classe social, que têm consciência de humanização, para que a gente possa se fortalecer. Só continuando nesse caminho, quando o senhor fala assim, o evangélico tem um plano real de dominismo, eu queria que o senhor detalhasse ao nosso público, porque a gente tem falado muito disso e as pessoas não dão muita atenção, principalmente o nosso povo de axé. Eles não imaginam isso, principalmente o povo de candomblé, que ficam aí guardadinho nos seus palacetes, se achando os reis e as rainhas, né? Eles acham que, não, isso nunca vai atingir, que isso, nunca vai acabar, nunca seremos impedidos de cultuar os nossos orixás e eu nunca vou ser impedido de abrir meu terreiro. Há esse risco, Paulo, filosoficamente falando. Qual que é realmente o plano evangélico para o Brasil? Olha, eu assim, não sou, né, um especialista, sou um estudante, um leitor, nos últimos 3 anos me debrucei mais sobre essa leitura, né? Esse é um movimento global, né? Eles acreditam que Cristo vai vir, esse Cristo, né, que vai estabelecer esse novo reinado aqui na Terra, né? Uma mistura que eles fazem. Eles transitam para o Velho Testamento, eles correm do Novo Testamento, né, que o Novo Testamento que é o da graça, digamos assim, o do Jesus, quando diz o meu reinado não faz parte desse mundo. Né, para esse movimento dominista, ao contrário, o reinado de Cristo faz parte desse mundo. Né? Isso está muito evidente, é um debate internacional, é um debate global, esse debate está colocado. Agora, para a nossa população de axé, nós temos 2 desafios, né?
né? O nosso povo ele foi levado a nossa religião é uma religião intimista. Ela não é uma religião de massa, né, me parece, né? Não é uma religião de massa, não é uma religião de auditório, né? Como a gente viu outras aí. Então, a nossa religião, por conta desse intimismo e do processo histórico que nos levou a ficar mais recuados e tal, a gente agora tem que fazer um movimento contrário. Então, tem que fazer uma revisão nesse movimento, né, para a gente poder voltar para cá. O risco que está colocado, que me parece muito mais evidente, é do ponto de vista, não é o evangélico do ponto de vista daquela senhora, daquele senhor, daquela pessoa, daquele jovem que está lá Sim, na sim. ponta. É um movimento político mesmo, político. E ele está incorporado pela ultradireita, né, no mundo global, que encontrou, quando a gente vai olhar muito bem, todas as igrejas evangélicas viraram núcleos políticos, viraram células partidárias nas periferias. Os líderes religiosos vão nos cultos e falam que, em nome de Jesus, que Jesus revelou que tinha que ser tal atitude, né? A Roberta lembrou bem, nosso povo é levado a ter uma ideia de política só em eleição. Eleição é um processo. Eleição não é necessariamente política, eleição é um processo de escolha. Eleição é um momento em que você escolhe alguém para conduzir politicamente a sociedade num determinado período. A gente está chamando a atenção do nosso povo de axé para uma coisa anterior à eleição, que é de fato olhar para a política, que é qual é a minha existência aqui, por que eu pago tanto imposto e por que eu não sou responsável. Por que eu trabalho para essa cidade existir e por que o meu trabalho não tem o mesmo peso de reconhecimento, de participação social, de respeito social, né, que tem de uma outra religião. E nós temos que reivindicar isso porque constitucionalmente está garantido. O que o nosso povo talvez tenha compreensão é o que está na lei, está posto. Não, a lei pode ser derrubada. E pode ser derrubada por quem? Pela política, porque quem cria a lei é a política, e quem derruba a lei também é a política. Nós estamos caminhando para uma situação de alterações na Constituição Federal muito profunda, de talvez até eles chegarem a ter uma bancada tão forte que eles consigam mudar o conceito de Estado laico, de ser um Estado laico confessional. Ou né? até suprimir, né? Eu até assim, ao extremo, né? Mas um Estado laico religioso que dê permissão a eles. Eles hoje, esse campo político do movimento evangélico, eles têm, além de todo o volume de recursos que eles movimentam pelos mecanismos que eles têm, de ofertas, dízimos e coisas do gênero, eles também hoje acessam grandes volumes de recursos públicos. Grandes volumes de recursos públicos. A Marcha para Jesus tem recurso público, mas não é pouca coisa, é muita coisa. De emendas parlamentares, coisas assim, eu não tenho dados muito certos, mas a gente levantou algumas coisas assim, de mais de 5 milhões de reais só de emendas parlamentares. Tem a licença da prefeitura, que tem todo um custo para aquela marcha existir. Não, legítimo, a marcha é legítima. O que não dá é o Estado financiar uma marcha para que as pessoas ali façam um discurso de ódio. Como, por exemplo, numa marcha anterior que teve, que uma liderança lá falou se o Brasil seria, se nós queríamos um Brasil macumbeiro ou um Brasil de Jesus, ou seja, você fica criando essas... Né? Inclusive, é o demônio. Inclusive, nós do Cidadania Axé entramos com questionamento no Ministério Público com relação a essa fala. Né? Como é que pode o poder público colocar aporte, recurso público, dinheiro público em um evento legítimo? A Marcha para Jesus é legítimo, como qualquer outra marcha, né? E essa marcha descumpriu o ordenamento jurídico quando ela promove discurso de ódio, por exemplo. Sem nenhuma punição, né? Sem nenhuma consequência. Agora, me parece, Pai Paulo, que é o seguinte, a Roberta lembrou bem, talvez a nossa maior luta é com a sociedade. Não é com a questão do Estado. O Estado é que tem que fazer a responsabilização dentro do sistema de justiça, né? Tem que apurar crimes e responsabilizar. Eu acho que nesse ponto o Estado, as políticas públicas, o legislativo, os prefeitos, o executivo, enfim, governador, prefeito, presidente, garantir que, por exemplo, na saúde, a pessoa que por exemplo, demande um amparo espiritual, seja lá de que religião for, e inclusive de matriz africana, que esse direito seja garantido, né? Na educação, que as nossas crianças não sofram intolerância religiosa, né? No transporte público, que o nosso povo possa transitar com a roupa que quiser, sem ser importunado, né? Acho que essa questão passa por aí, mas o grande debate ainda é um debate de educação.
E eu vou chamar, acho que a Roberta tem razão quando ela fala hoje a questão da palavra tolerância, né? Fica assim, mas é educação ainda pela tolerância. Porque no processo para fora para nós é racismo religioso. Quando a gente olha para cá para dentro é racismo religioso. Mas para poder chamar esse debate, a gente tem que, me parece, do ponto de vista sociológico ainda, que discutir com outros setores da sociedade. Porque nós não estamos propondo uma sociedade só nossa com nós mesmos. Nós temos que viver nessa sociedade com todo mundo. Né? A beleza é a pluralidade, não é o igualitarismo. Nós podemos ser diferentes, podemos ter nossa crença, nossas liturgias, nosso jeito nossa subjetividade, a percepção de mundo de cada um de nós. Né? Doutora, não cortando, doutora, uma denominação religiosa evangélica criou os Soldados da Fé. Você já ouviu falar disso? Já. Os Soldados da Fé. E eles fazem um desenho, uma gravura, de que os soldados da fé estão matando mães de santo e alorixás, babalorixás. No Rio de Janeiro, a violência contra mães e pais de santo é enorme. Nós estamos sendo expulsados dos morros do Rio de Janeiro, né? Mortos, destruídos terreiros. Do ponto de vista legal, como é que a senhora vê isso? É tudo sobre legislação, na verdade, né? Do ponto de vista legal, a gente precisa de leis que realmente funcionem, né? Porque assim, a gente não, independentemente, a gente está falando de primeiro de uma pessoa matar outra, né? Sim. Assim, isso já é uma questão, com o agravante de ser por conta de uma intolerância religiosa. Então, assim, a gente precisa. Eu acho que até temos já as leis, né, severas, mas elas precisam ser cumpridas. Mas por que acho que a gente entra numa roda de hamster, né? Por que a lei não cumpre? Porque quem está lá, que propõe, quem estaria para zelar, é quem está por trás dessas violências. Então, assim, volta lá atrás, no começo da nossa conversa, em quem a gente coloca lá para fazer as leis. E quem a gente coloca para defender. Então, assim, às vezes a gente fala de eleição também, e não só o nosso povo, mas todo mundo só fica preocupado muito nas eleições presidenciais e esquecem das proporcionais, né? Dos seus vereadores, dos seus deputados. E é aí que está o problema, no legislativo. Porque quem faz a lei? E quem fiscaliza a lei? E quem fiscaliza a lei? Então, assim, a gente se preocupa muito com o prefeito e com o presidente, né, com o governador, até que nem tanto, e a gente acaba esquecendo de quem a gente coloca lá para fazer as leis. Porque quando a gente fala de o deputado, parece que é uma pessoa que caiu lá do céu, né? Não, alguém colocou aquela pessoa lá. E na maioria das vezes o nosso povo está colocando as pessoas lá que estão legislando contra a gente e não fazendo a lei ser cumprida. A lei que deveria, né, proteger as nossas mães de santo, os nossos pais de santo. E não é só no Rio de Janeiro, não, viu? Em São Paulo também, na Assembleia Legislativa, tem uma frente parlamentar em defesa das religiões de matriz africana. Eu acompanhei algumas reuniões e, assim, os relatos são tenebrosos, assim. Pelo estado de São Paulo afora, muita coisa, muita violência, né? Assim, muita violência com o nosso povo. Então, eu vejo que no lado da lei é colocar pessoas que vão legislar para defender o nosso povo. Caso isso não aconteça, a gente vai continuar sendo assassinados todos os dias. Por isso que nós estamos propondo, enquanto cidadania, essa carta. Uma carta de compromisso nas eleições, né? Primeiro, se esses políticos que estão disputando as eleições terão compromisso, vão querer endossar essa carta, né? Se já não quiser endossar, você já tem ali um diagnóstico, né? E depois de endossado, com esse documento endossado, assinado, a gente vai ter uma porta de entrada para dialogar com essas autoridades, futuras autoridades públicas, né? Dizendo, olha, nós trouxemos, inclusive, propostas, a gente faz considerando na nossa carta, considerando baseado no campo jurídico, no campo da lei, no campo da filosofia, né? Da sociologia um pouco e tal, e aí a gente propõe. O que significa política pública? Nós pensamos uma coisa aqui para São Paulo, né? Talvez tenha que ser adaptado para outras cidades, né?
E aí a gente está propondo isso. Porque se a gente não faz essa conversa agora, que é o período das pré-candidaturas e das candidaturas, esperar eles serem eleitos, eles já foram eleitos distante de um comprometimento, isso do ponto de vista de uma visão política, né? Como cidadania é um instrumento, é uma ferramenta política de defesa do povo de axé na cidade, defesa das comunidades de axé na cidade. Cidadania axé não é um movimento religioso, né? É um movimento político. Então tem esse papel. Então é fundamental, porque nós queremos conversar, estamos conversando com a maioria, sempre que possível, com os candidatos a vereador, com os candidatos a prefeito, para que no futuro, então, no ano que vem, a gente consiga voltar agora e dizer, olha, nós, no ano passado, no processo das eleições, etc. e tal, conseguimos, sentamos e conversamos e queremos agora, de alguma maneira, contribuir, sugerir melhorias nas políticas públicas. Eu acho... Pai Paulo e Aline, né? Aline Rosa. Aline Rosa. Pai Paulo e Aline Rosa. Muito humildemente, nos parece que o Cidadania Axé tem uma proposta que é de incentivar uma agenda política com o poder público. No campo do executivo, no campo da prefeitura, no campo do legislativo, para verificar se tem leis, se tem propostas de leis que ferem direitos constituídos e para sugerir melhorias onde for necessário. No executivo, para poder apontar para o executivo se no atendimento dos serviços públicos está tendo atendimento diferenciado com relação a quem é de matriz africana, né? Em transporte, educação, saúde, etc. No judiciário, a gente entrar com denúncias de intolerância, de desrespeito e de crime, né? Então, a gente precisa fazer, e na sociedade, a gente sensibilizar e estimular a cultura de paz, a justiça social, né? Essa educação pela tolerância. Então, a gente tem que ter um trabalho que, a partir da política, ele dialogue com a política, com o judiciário e com a sociedade, né? E sempre colocando o nosso povo nesse trabalho de educação mais educativo, né? E educativo nesse sentido, de uma educação política, né? Ou de uma reeducação política. É um grande desafio, né? É um desafio muito grande. A Abratu, pensando nisso, nós, em 2024, lançamos um projeto que chama-se Construindo o Axé. E construindo o Axé também politicamente, né? Para trazer essa consciência política e tocar nessa coisa que eu acho que é cultural, não é? O macumbeiro não vota em macumbeiro. Exatamente. O macumbeiro vota no evangélico que leva lá um docinho para a festa de Cosme, um feijão na feijoada de Ogum, né? E ele vai sumir, ele não vai aparecer lá. Sim. A hora que ele senta no parlamento, ele vai fazer leis que vai nos atacar. Exatamente. Não é? Já visto no Rio de Janeiro, boa parte dos eleitores do Crivella eram macumbeiros. Eu acho que isso está intimamente ligado ao racismo também, né? Claro. Porque se a gente for pensar na representatividade do povo preto, né, no legislativo, né, e considerando que também a nossa população é a maior no Brasil, sim, o preto também não vota no preto. Verdade. A mulher não vota na mulher. Verdade. Então é uma construção de educação que a gente tem que começar basicamente do zero, assim, né, para trazer essa consciência para a sociedade, né? Porque você se vê como macumbeiro, mas o que será que ele vai fazer por mim? Você questiona, mas quando a gente vota em qualquer outra pessoa, especificamente no homem branco, porque é o que é o mais votado, né, historicamente, a gente não pensa nisso. Você não fica criando muito critério, né, para votar no homem branco. Agora, quando é o preto, mas será mesmo? Se é a mulher, mas... Está instalado, né, dentro da cabeça. Aí você fica criando várias condicionantes para votar. No homem branco, não, a gente só vota. E isso também é uma construção cultural que a gente precisa combater. Quando a senhora fala assim, eu me vejo como macumbeiro, existe um dado que é muito triste falar isso, tá? Mas é isso. O IBGE passa fazendo a pesquisa anual para identificar, né? E você que é macumbeiro tem a graciosidade de, quando te perguntarem qual é a sua religião, você dizer que é católico. Ou você dizer que é... Por vergonha. Espírita.
Então, a gente não se vê como macumbeiro. Mas eu acho porque é por ter medo, né? Eu acho que tem um pouco de medo. É intolerância, assim, né? É por conta da intolerância. Ah, eu vou falar que eu sou macumbeiro no meu trabalho. Como que eles vão... E na minha faculdade? E sabe? Na minha sociedade, no meu bairro. Como que eu falo que eu sou macumbeiro e vou lá no café da minha... Eu acho que é um pouco de medo. Mas a gente tem que parar de ter medo, né? Que é o que a gente até abordou aqui. Sair do armário ou não sair do armário? Exatamente. Né? Não é fácil sair do armário, não né? é fácil não sair. É fácil, mas precisamos Mas a gente precisa dar o passo... E com o peito aberto e com orgulho de ser macumbeiro, porque a construção que foi feita, o olhar que foi feito para o macumbeiro, ela está errada e a gente precisa mostrar que está errado, né? Essa palavra macumbeiro, né? Dizer que macumbeiro não se vem de feitiço, nem de nada do mal. Macumba, a palavra macumba é um instrumento musical. Exato. Tá? Por que nós chamamos de macumba? Porque nós tocamos a macumba, Sim, o instrumento musical indígena. Não é isso? Sim. Então, agora, gente boa e gente ruim tem em todo lugar. Todas as religiões, sobretudo. Não é assim? O bem e o mal. Ou bem ou mal. Ou bem ou mal. Então, eu estava falando que a Abratu desenvolveu um projeto político. Nós estamos organizados em 80 municípios do estado de São Paulo. E organizados de maneira real, com diretoria, com tudo, em mais de 80 municípios do estado de São Paulo. E o que a gente fez? Nós idealizamos um projeto político, fizemos uma cartilha do projeto, e ali colocamos todas as nossas bandeiras, todos os compromissos que o candidato precisa ter, que é exatamente isso que o Cidadania está fazendo. E dizemos para o candidato, para que a Abratu te apoie, você precisa assinar esse compromisso com a gente. Assinou o compromisso, aí a gente vai lançar o seu nome. Acho que é isso que o Cidadania vem fazendo, né? Isso, E como é que a gente pode se juntar nessa fala, para engrossar a fala, e a gente conseguir levar isso para o Brasil inteiro? Então, acho que a proposta que o Cidadania, inclusive essa aqui é uma oportunidade, né, fantástica, né, que o Cidadania trouxe desde o início, precisamos conversar com todo mundo que esteja na mesma frequência, que esteja no mesmo campo de energia. E nós estamos nesse campo. O Cidadania não está... nós não estamos trabalhando a questão de nome, de vaidade, nada disso. A causa é maior do que... A Cidadania é um instrumento, a causa é muito maior, a causa é muito mais importante. A gente, desde o princípio, chamou atenção para isso. Nós queremos, desde já, e eu estou falando aqui sem consultar a nossa comissão, né, que a nossa comissão é muito mais ampla, mas no papel, talvez, de um dos coordenadores e que vem trazendo um pouco a dinâmica. Eu e a Roberta temos tido esse papel de ajudar a construir uma dinâmica, né? Nós já queremos, sim, conversar, porque é fundamental. Esse movimento é nacional. Esse movimento, ele está aqui, mas ele é uma questão que é de Brasil. Para não falar para fora de Brasil, assim, mas por aqui ele já é uma questão de Brasil. Se a Abratu já tem essa linha, entendeu que tem uma luta política a ser feita, né? Tem uma construção política a ser feita, e não estamos discutindo partido. O partido é parte, e a parte, né, o todo é a soma das partes. Claro. Nós estamos discutindo bandeira de luta, e a bandeira de luta é as garantias e direitos que esse povo tem dentro do prisma da cidade. Isso é fantástico, podemos sentar junto, marcar um momento, de pensar um pouco a nossa metodologia, ver o que da nossa metodologia que se soma com a da Abratu, e sempre no sentido de fluir, jamais no sentido de controlismo, no sentido, nada disso, né? No sentido de fluir. Nós queremos fazer a segunda caminhada municipal pela tolerância, que é lá na Vila Maria. E a gente precisa ocupar a cidade. Por enquanto, a gente está fazendo na Guilherme Cotting. A gente, depois que atingir um determinado volume, queremos fazer na Paulista, queremos fazer, né? E queremos estimular que outras cidades também façam. Uma grande questão que eu acho que a gente podia fazer junto com a Abratu é: povo de axé, vamos para a rua. Não só com a Abratu, mas com o nosso querido... Com todo mundo, com as federações. Jonathan Pires, meu querido Jonathan Pires, por favor, mundo, MC Trans, nos ajude nesse vamos projeto. Vamos para a rua. Vamos para a rua. A ferramenta aqui, né, a gente tem, né, pai? A cidade é o nosso lugar também, então vamos ocupar o nosso lugar na cidade. Acho que é essa a mensagem.
E aí, assim, aí tem questões práticas, né? Nós temos uma mesa para atender denúncias de intolerância, para pensar alternativas, pensar uma assessoria jurídica. Nós estamos buscando recursos, buscando alternativas para isso. Distribuição desse material, dessa cartilha, né? Nós estamos talvez. estimulando que as casas se regularizem na cidade de São Paulo, para que a gente possa exigir do poder público um mapeamento das casas de axé na cidade, que se eu não tenho um mapeamento, eu não consigo garantir política pública. Isso tocou no Né? ponto. A grande luta da Abratur, e não só da Abratur, de outras federações sérias, é para que regularizem esses terreiros. Para saber quantos somos, né? Exato, nós precisamos mapear, nosso povo precisa estar regularizado. É para isso que você precisa de uma federação, sim, porque só através da federação você vai conseguir se regularizar. E a federação te regulariza não só você como sacerdote, mas como o seu espaço físico também nós regularizamos. Sim. A gente tem uma ideia, Paulo, não só da política, mas através da política, transformar o meu terreiro lá na comunidade dele um agente de cidadania. É esse o projeto. Um agente público de cidadania. Exatamente, o nosso projeto é exatamente isso. Porque eu acho que combater a intolerância religiosa, nós não vamos conseguir brigando. Nós não vamos, conseguir... É com educação. É com educação, é com conceito, culturais, não é? Isso. Eu digo assim, olha, se eu tiver um agente social lá, um terreiro, como agente social na comunidade do Paraisópolis, esse agente social que vai ter lá médicos atendendo a comunidade, que vai ter lá um dentista atendendo a comunidade, que vai ali você pode fazer inscrições para projetos do governo, enfim. E aproveitando, desculpa, já te cortando, a gente estava falando sobre isso no caminho, né? Que o Paulo recebeu uma mensagem falando, olha, Paulo, a gente precisa se organizar porque o povo de axé tem muita dificuldade de conseguir serviços. O pedreiro não quer atender, verdade, o eletricista não quer atender. Às vezes é por isso do medo, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa falar com essa gente. Gente, limpa nossas casas, né? Tipo, me ajuda a construir. Então, não tem gente para fazer. Porque chega numa casa, é macumbeiro, não atende. Então, assim, a gente precisa atender a gente, né? Se a gente tem se estamos em comunidade, a gente vai fazer pela gente mesmo, né? Assim, exato. E empresários também poder abraçar a causa, né? Exatamente. Poder abraçar essas pessoas também, né, pai? Ô, Aline, a gente falou dessa questão de medo de falar que eu sou macumbeiro. Você que é empresário e que costuma de vez em quando ir no terreirinho se consultar lá com o Preto Velho, se consultar com Exu, pedir prosperidade para o seu negócio, dinheiro para sua casa, sabe? Vocês sabem do que eu estou falando. Abrace a causa. Ajude. Porque tem inúmeros, viu, Paulo? Inúmeros. E políticos, viu? Políticos. Sim. Políticos, os bonitinhos, que antes em toda a campanha política, vai lá no terreiro pedir. Vai na benzedeira, que pedir sua força espiritual. Político evangélico que faz borismo. Exatamente, político. E você falou tudo. Político evangélico que faz bori e que depois vai sentar no parlamento para fazer leis para combater a gente. Né? Vocês vão viver de quê? Vão viver de quê, pelo amor de Deus, né? Então, acho que a gente precisa... Quem vai trazer a prosperidade? Então, né? Mas isso é super cultural também, né? Isso também é muito cultural, mas, né? gente... É a mesma coisa a pessoa que consome o samba, né? Sim. Assim, né? Que não quer a nossa cultura, mas gosta de ir lá no pagodinho, né? Mas se puder... Tava falando da culinária. É verdade, a gente tava falando do... Doutora, o evangélico come da culinária do axé todos os dias. Mas muda o nome. O que é o quiabo? O que é o quiabo, se não é uma comida de Xangô e que é nas mesas de todo mundo todos os dias? Quer falar da nossa revista? Né? Então, assim, eles comem dessa culinária e negam. Né? É uma política... A gente precisa uma cultura divulgar, negacionista a gente tão... precisa, né, tem uma estigmatização, a gente precisa fazer um movimento contrário. Né? Nós fizemos agora, pelo Cidadania, uma parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Abastecimento,
e vai sair uma revista que é uma forma que a gente encontrou de dialogar com a cidade, né, com a sociedade, uma revista Comida de Terreiro. Olha aí que Né, legal. que é, Bacana. pedimos receitas falando para... sobre Falando isso. de um projeto desse, muito legal. Escolhemos E a 3 gente- orixás, né? E não deu para fazer de seu- todos os orixás, porque senão a revista ficaria, né? Uhum. Mas escolhemos com a ajuda dos nossos papais, mamães de santo, tal, que participam do movimento. Enfim, a gente sentou muito rapidamente, fizemos a parceria com a secretaria. Isso você vê, a articulação, né, nossa, política, de conversar. Fomos lá dizer, olha, o povo de Axé tem uma contribuição muito grande para a segurança alimentar. Nossa Muitas Senhora. comidas que até hoje que já se perderam, que a humanidade já deixou, não sabe mais fazer, Uhum. né? Aquelas que passaram pelos terreiros, pela ancestralidade, estão com nós até hoje. Porque os terreiros, né, conseguiram, através da oralidade e da prática, garantir para a gente essa segurança alimentar. O povo de terreiro faz uso pleno do alimento. Ele tem uma relação de energia, de respeito com o Pela alimento. comida. A gente precisa mostrar isso para essa sociedade que gasta tanto, que desperdiça tanto comida. Por que nós temos tanta gente, né? O Gandhi tinha uma frase que ele dizia: o mundo todo dia produz grãos suficientes para a humanidade, ninguém morrer de fome. Se fosse distribuído a cada um conforme a sua necessidade e se fosse contido os desperdícios, a gente não teria problema de fome no mundo, né? E aí a secretaria comprou a ideia, achou legal, vai sair agora a revista. A gente quer fazer um lançamento, nós estamos chamando de Cozinha de Santo, Comida de Terreiro, alguma coisa assim, né? A ideia. Que legal. E queremos vir aqui trazer a revista, se Olha, for que haver legal, um muito espaço legal, aqui. Muito legal. Né? Só aproveitando assim, só fazendo gancho, como tudo é política, né? Então a gente aqui discutindo comida, falando de comida de terreiro, e semana passada na Câmara Municipal foi aprovado por unanimidade um projeto que, em linhas gerais, multaria entidades que doam marmitas na rua. Né? Aí quem apresentou esse projeto? Não foi um fundamentalista religioso. Então, assim, olha como a gente vota em quem não nos quer, em quem quer o mal. Tudo bem. Agora foi suspenso o projeto, teve uma grande repercussão na mídia, mas ainda não foi arquivado, né? Ele não arquivou oficialmente, mas é essa a nossa luta. Né? A gente colocou lá para nos representar pessoas que não querem que a gente coma. Quantos terreiros levam marmita a esse povo de rua, né? Exatamente. E o argumento é, se você leva comida lá, ele vai gostar de ficar na rua. Exatamente. Esse problema não é problema do terreiro, esse problema é problema do Estado. Esse é um problema do Estado. Nós estamos lá fazendo um remendo. Sim. Atendendo o Fazendo humano. Exato, o cara tá na rua. Em nós última estamos lá escala, a pessoa fazendo precisa comer, né? Exato, precisa comer. Agora, tirar ele da rua é um problema do Estado, não é um problema dos terreiros. Exatamente. É um problema do Estado e que o Estado não cumpre. Agora, Pai Paulo, você vê, aqui nós estamos falando de segurança alimentar, que é uma questão extremamente fundamental e importante, né, para São Paulo. São Paulo tem um banco de alimentos, né? A Secretaria de Abastecimento tem um banco de alimentos que é fantástico. Tem alimentos assim, né? E as casas de axé não acessam esse banco de alimentos. Mas por quê? Por uma questão de logística. Primeiro, a questão da documentação. A maioria das casas... Vocês não estão regularizados, né, o senhor está escrito... Exatamente. Né? Aí, segundo, uma logística, que a gente, pelo Cidadania, estamos pensando também em propor à Secretaria uma logística em que a gente busque os recursos para ter um transporte que já sabe quais são as casas que têm atendimento social, passa no banco de alimentos 1 ou 2 vezes por semana, pega ali toneladas de alimentos e tal, que são alimentos que tem todo o cuidado, são alimentos que tem ali todo o grupo técnico, né? É bem cuidadoso o trabalho da Secretaria nesse sentido, né? Porque chega em algumas organizações sociais, mas quando a gente vai ver essas organizações, o povo de axé não tem acesso. Então, uma coisa que o Cidadania Axé está propondo é reconectar ou conectar, se é que algum dia já foi conectado, né? A população de axé, as comunidades de axé no rol das políticas públicas da cidade. Eu existo nessa cidade, é pelo direito à cidade e vou acessar os recursos e direitos que essa cidade me promove. Eu digo que eu existo quando primeiro passo para eu existir é me regularizar. Não é isso? Eu preciso estar regularizado. Eu preciso mostrar para o poder público, olha, eu estou aqui. E estando regularizado, eu tenho mais força para requerer o cumprimento do direito. Se eu não estou... E o que as nossas casas não querem. O que é uma luta
para que você se regularize, né? Porque eles não querem. Enquanto os evangélicos se regularizam 300 igrejas por dia. Por dia. Exatamente. A gente não consegue regularizar 10 Nós terreiros vamos por concorrer dia. com eles? Não, não é essa a discussão. Porque como né, a gente conversou aqui antes de iniciar o nosso bate-papo, né? Do ponto de vista quantitativo, nós não vamos entrar nessa discussão, porque senão a gente... Né, nós vamos entrar no debate qualitativo. No debate qualitativo, uma vida importa. Debate qualitativo, uma crença importa, 2 crenças importam. Ou seja, é essa a discussão que a gente quer fazer. Estamos aqui todos construindo essa cidade também nos pertence. Né? Devolva-nos, né? Proporcionalmente aquilo que nos é de direito. Então, é essa discussão que a gente tem que fazer. Mas ninguém vai reivindicar o nosso direito senão nós mesmos. Né? Claro. Né? Tem um grande clássico do... Eu costumo mencionar livros assim, porque... Sociólogo como Clássico também do Weber, né? Embora eu não seja weberiano, mas calhou hoje aqui de me ocorrer 2 obras, né? 2 pensamentos do Weber. Um que é Ciência e Política, 2 vocações, né? Ciência e Política, 2 vocações, que são palestras do Weber e tal. E ele vai dizer o seguinte, que a política, você tem a política do dia a dia, que é essa política do cotidiano, né? Que é a da família, da amizade, no trabalho, essa política do cotidiano, é a política, a micropolítica, a política do... Né? Mas você tem a política do Estado, a política do poder, é a política que estabelece regras, é a política que estabelece deveres, por exemplo, de pagar imposto, é para essa política que você reivindica a política pública. A política pública você não vai conseguir reivindicar lá dentro da sua família. Você vai conseguir fazer a sua família ser porta-voz de reivindicação de política pública. Então, nós temos que fazer as 2 políticas. A política da religião. Né? Por que essa casa faz a liturgia desse jeito, a outra faz... É uma política, né? Digamos assim, é um entendimento e é uma escolha. Agora, essa casa existe numa cidade que estabeleceu regras, que estabeleceu procedimentos, que estabeleceu exigências. E se você está fora dessas exigências, você cai facilmente na mão da clandestinidade, na mão do criminoso. É muito mais fácil você estando clandestino, você não tendo a sua casa regularizada, você sofrer a violência e não ter muito a quem reclamar. Você vai reclamar como cidadão. Mas do ponto de vista institucional, quando você com uma casa regularizada, você tem uma força maior, você é uma instituição. Por trás de você tem N pessoas, né? Grupo de pessoas. Então, nós estamos estimulando que as casas, em todos os municípios, mas em São Paulo, que é onde nós estamos, que as casas, as religiões se regularizem. Nós estamos no esforço para tentar ajudar a regularização. A gente ainda não tem condições de ajudar com as despesas cartorial. Mas, assim, consultoria, essa parte nós não cobramos. A gente tem feito esse trabalho no sentido de orientação e tal, né? Por quê? Porque nós vamos caminhar para pedir que a prefeitura tenha um mapeamento. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela me falou assim, a federação tal tem o mapeamento das casas em São Paulo. Eu falei, não, o que vocês têm é um banco de dados. Mapeamento é uma política pública. Quem tem que ter o mapeamento é a prefeitura. E muito bom, muito importante que vocês tenham um banco de dados, que vocês saibam onde é que estão as casas. A gente precisa transformar esse banco de dados das casas existentes, quem que não regularizou, quem está com a sua regularização inativa. A cidade tem que ter isso como uma política pública, porque senão ela não vai conseguir pensar a política pública. Hoje é fácil. Se você exigir que a cidade pense uma política pública, ela não sabe nem onde estão os terreiros, né? Onde estão as tendas. Ela não sabe onde é que essa população, qual é a demanda dessa população. E talvez eles não queiram saber. Exato. A gente tem que fazer eles saber pela política. Né? E muitas das vezes... a federação até sabe onde estão os terreiros, mas eles juridicamente não existem. Sim. Né? Porque não estão regularizados. Isso. Não é isso? Isso. A Abratu também tem esse... só em São Paulo, são perto de 4.000 que a Abratu tem esse dado. Mas não é política pública. Sim, isso é política pública. Paulo, nós podemos somar, né, com a Abratu, com claro, com todo mundo.
Depois, quem quiser botar o nome, põe. Não tem problema. Eu tô cansado Nós até de tiramos o nosso. Tá abaixo aí Não, no não link. precisa nem tirar. Nós estamos cansados de chamar essas federações co-irmãs para a gente sentar e discutir uma política única para a Exato. comunidade. Isso, por exemplo, Para agora... não ser cada uma falar uma coisa. Por exemplo, agora, para sentar com os candidatos a prefeito, não é melhor ter uma conversa única? Claro. Ter unidade Uma na pessoa que ação? representa. Claro. Ter unidade na ação? Imagina Claro. se Você cada uma senta- levar uma carta. Vou dar um exemplo, pai. Digamos que eu seja candidato a prefeito. Eu já atuei em partido político, em comissão Sim. eleitoral, Sim. então já ajudei a construir plataforma de campanha, né, de plataforma de governo. Então, assim, é muito, muito prático o seguinte. Digamos que eu sou um candidato a prefeito. Aí vem, vamos usar aqui a linguagem popular que nos permitiu aqui, vem 5 grupos de macumbeiros diferentes falar comigo. Eu vou atender todo mundo, eu vou receber todo mundo, mas não vou atender ninguém. Olha a diferença. Eu vou receber todo mundo, mas não vou atender ninguém. Porque se eu atender você, eu vou ficar de mal com 4. Se eu atender esse aqui, eu vou ficar... Então, precisamos nós construir unidade. Qual é a nossa... Temos acordo em quê? Com relação a uma política pública de axé para a cidade. Nós temos acordo de que não tenha impedimento no acesso do amparo espiritual nos hospitais. Nós temos acordo de que não tenha intolerância religiosa infantil nas escolas. Nós temos acordo de que os aplicativos de transporte público não cancele corrida por motivo de intolerância. Nós temos acordo que precisamos ter um mapeamento das casas religiosas de axé na cidade. Nós temos acordo de que a gente poderia ter uma rota turística de axé na cidade de São Paulo para estimular trabalho e renda dentro do próprio segmento religioso que nós estamos atuando. Se a gente tem acordo, a gente apresenta comunidade isso dentro de uma agenda política eleitoral e política de governo, né? Política governamental. Agora, se não temos, eles vão conversar com todos nós e não vão atender nenhum de nós. Verdade. Entendeu? Então, essa é uma questão que nós temos que fazer. Ninguém vai fazer por nós, nem os católicos, nem os, com todo respeito a todas as religiões. Nós estamos propondo cultura de paz. Claro. A gente está propondo a cidade para todo mundo. Não estamos diferente de outros grupos aí que estão querendo a cidade só para eles, nós não. Nós achamos que a cidade tem que ser inclusiva para eles. Nós queremos Nós o achamos que a Brasil cidade só tem que para ser eles. inclusiva para eles. Verdade. Eles querem o Brasil inteiro só para eles. Verdade. Ô, Roberta, eu gostaria que você deixasse um recado para as mulheres pretas, macumbeiras, e deixasse uma fala para elas se posicionarem também. Mulheres pretas macumbeiras. Falou, né? Falou comigo. Eu já sou o próprio recado, né? Eu acho que é só deixar uma frase aqui da Angela Davis, que é a minha musa inspiradora, né? Quando ela diz que quando uma mulher preta se movimenta, a sociedade inteira se movimenta. Eu acho que é esse o recado. Então, a gente precisa se movimentar, porque a gente realmente move outras mulheres, né? Eu sozinha não faço nada. Preciso de mais mulheres pretas nessa luta, preciso de mulheres pretas macumbeiras nessa luta. E é isso, assim, eu vou deixar a Angela Davis aqui, que acho que ela já fala por si. Quando uma mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta em torno dela. Maravilha. É isso. E você, pai? Paulo, que recado você dá para esse povo de axé em relação à política aí? Eu vou dar um recado de eu considero, um economista, um filósofo e tal, Karl Marx. Povo de axé univos. Povo de axé univos. Nós precisamos, nosso grande desafio agora é unidade política e coesão na ação. Nós precisamos. Vem aí tempos de muita luta. Esse movimento, eu tenho uma sensação, que eu não sei dizer de onde vem, que ele não surgiu do nada. Eu fui comprado por esse movimento, falei isso para o Zé. Zé, agora que você me colocou, eu fui comprado por esse movimento. A Roberta, enfim, o Cidadania tem conseguido realizar suas atividades porque entendeu que tem aí um movimento muito forte para apagar, para tirar... se hoje nós temos direitos que estão nas leis, caminha para esses direitos serem revistos e a gente ficar sem esses direitos, o que nos coloca numa situação muito mais complicada. Então, é união. União, cada um faça a sua liturgia, cada um realize, né, o seu trabalho religioso conforme, enfim, suas preferências, mas que, do ponto de vista da existência na cidade, que a gente tenha união, que a gente possa dizer abertamente
que essa cidade tem que ter um lugar para nós. E nós exigimos esse lugar, nós queremos esse lugar e nós temos direito a esse lugar. Eu acredito, viu, Aline, que os orixás têm um grande plano de reviravolta nesse universo. E acho que o Cidadania, assim como outros movimentos que existem, né, outras pessoas que existem, outros agentes políticos ou religiosos que existam, estão sendo, de alguma forma, usados para esse grande plano, para que a gente possa existir, né? Eu acredito nisso. Então, quando você fala assim, eu não sei de onde vem essa força, para mim está muito claro que essa força vem da espiritualidade, vem da nossa ancestralidade. Então, quero parabenizar vocês pela iniciativa, né? Pelo caminho trilhado, colocar aqui a Abratu, que é a maior associação federativa do estado de São Paulo, à disposição, para que a gente possa discutir esses projetos juntos, ver de que forma a Abratu possa replicar, multiplicar essa ação e também, em parceria com vocês, a gente replicar a ação de vocês e vocês replicar a nossa, né? Para que a gente consiga atingir o maior número de casas possíveis, o maior número de pessoas da comunidade de axé possível em São Paulo e no Brasil. Eu gostaria de fazer uma proposta, que a Abratu recebesse a comissão executiva do Cidadania Axé para uma agenda específica, uma agenda de trabalho, que a gente pudesse pensar juntos formas da gente difundir o nosso trabalho e a nossa luta e ampliar e multiplicar para outros territórios a nossa metodologia, e não só como nossa metodologia, mas que a gente possa dividir junto e, a partir disso, ampliar mais esse movimento em busca da unidade política do povo, da comunidade de axé, no estado de São Paulo e no Brasil. Tá aceita a proposta. Vamos fechar essa parceria aqui agora. Tá aceita a proposta. E Sim, a gente... 3, 2, 1. E a gente se fala e vamos marcar sim. Acho que daqui pode nascer uma grande parceria. Uma um grande bela projeto. causa, né, pai? Aproveitando assim, Aí, só Roberto, para finalizar, vamos deixar aqui consignado o convite, o nosso próximo encontro de Cidadania Axé, no próximo dia 4, quinta-feira. Depois eu mando o convitinho para vocês. Tá bom. Conhecer Geralmente nosso são nos movimento. territórios, né? Então, os territórios mais É na das Brasilândia periferias. esse. Eu não tenho interesse de cabeça, mas é na Brasilândia. Mas deixo aqui o convite para vocês. Vai ser uma honra do Cidadania Axé receber a Abratu no nosso encontro. Legal. Ok. Quer deixar mais um E aí, bom Aline? recado, pai? Eu pegando esse gancho da fala de todos eles, e a gente falou aqui da necessidade de se regularizar, de existir enquanto sacerdote e de existir enquanto casa, né? Existir enquanto cidadão religioso de matriz africana. E esse é um papel que a associação, que a federação, como a Abratu e outras federações que existem, tenta jogar na sociedade, né? Você falou do amparo de saúde, né? Do religioso. Eu estava conversando, inclusive, antes, aqui, batendo um papo sobre isso, né? Como é que eu chego no hospital e eu provo que eu sou sacerdote? Eu preciso, porque o padre tem como provar que é sacerdote, o evangélico, o pastor também. Como é que o sacerdote de matriz africana comprova que ele é sacerdote e que ele pode entrar no hospital? Só através das roupas, do fio no pescoço? Infelizmente, assim você não vai conseguir provar. Então, é para isso que você precisa se regularizar. A associação, a federação, te credencializa através de uma credencial religiosa, onde você pode ir lá provar: eu sou realmente sacerdote e eu tenho direito, como qualquer outro sacerdote, de fazer esse amparo à saúde, né? E poder entrar no hospital. Então, procure uma federação. A Abratu está aí, como tem outras, uma federação séria que possa te regularizar, te credencializar como sacerdote para a sociedade civil. Para dentro da comunidade não é necessário, mas para a sociedade civil é. E regularize as suas casas. Regularize as suas casas, porque só assim a gente tem força para cobrar políticas públicas, né, voltada às casas de axé. E olha, pense muito, eleição está aí. Pense muito bem na hora de votar, né? Se você é religioso de axé,
Procure alguém que realmente te represente para você poder votar e depois não estar reclamando que você está sendo massacrado ou perseguido ou qualquer coisa desse Sofrendo tipo. a intolerância. Esse é o recado nosso hoje. E fica aqui o Papo de Maria de hoje. Compartilha esse vídeo, ative o sininho, deixa aqui alguma intolerância que você viveu, conte a sua história, né, pai? Claro, Que também é legal ter essa interação aí com vocês. E até o próximo Papo de Maria. Lembrando que todos os links estão abaixo do vídeo. Beijo e até a próxima. Axé, beijo de Tchau. todos. Axé, até a próxima.